Amém. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Belíssima manhã, manhã ensolarada, manhã agradável, que vai se tornar mais agradável ainda por este momento que nós vamos passar juntos aqui. Já é a segunda vez que nós vamos celebrar a Santa Ceia desta forma. Nós aqui no nosso lar, vocês aí, cada um no seu lar, as famílias reunidas. E com isso, meus amados, nós estamos retomando, retornando, né, a prática da igreja primitiva. Lá eles não se reuniam em templos, mesmo porque eles não podiam no templo. O templo é reservado para a prática do judaísmo. E não havia aquele costume na época ainda da igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja de Cristo, se reunia em templo, né? Se reunia de casas em casas, se reunia ao ar livre. O que importava para aquele povo, para aquela igreja, era servir ao Senhor de coração, era testemunhar realmente com a vida, com as atitudes, com palavras, demonstrar o amor de Jesus ao povo e o amor por Jesus ao próprio Deus. E por conta desse momento em que estamos atravessando, se torna necessário nós participarmos da Santa Ceia dessa forma. Quero ressaltar que não existe lugar nenhum na Bíblia dizendo que precisa ser ministrado a ceia no templo. Porque antes que houvesse os templos, como temos o costume hoje,
já existia a Santa Ceia. Jesus, ele instituiu a Santa Ceia na véspera da morte dele, após ele comer a Páscoa com os discípulos. Ele institui a Santa Ceia, que se tornaria uma das ordenanças de Cristo para a igreja. As duas ordenanças, batismo e Santa Ceia. Então, meus amados, fugindo desse protocolo, dessa cultura, o que importa é o que nós vamos fazer aqui seja feito em espírito e em verdade. O que importa é que o meu coração, o seu coração, a nossa vida esteja em dia diante do Senhor, diante de Deus. Porque Deus não se agrada de aparência. O que agrada a Deus é um coração puro, um coração reto. Deus quer transparência, Deus não quer aparência. E o Senhor é onisciente, Ele conhece os nossos corações. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar juntos. Vamos falar com o nosso Deus. Soberano, eterno e bondoso Pai, nós exaltamos ao Senhor, nós glorificamos o Teu nome por mais um dia de vida que nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua presença santa, consoladora, ministradora. A Tua presença que nos fortalece, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos coloca, Pai amado, nos trilhos da Tua vontade, Deus. Nós Te louvamos, ó Pai. Te exalto, Pai querido, por cada vida que já está presente nessa live, Senhor. Por aqueles que já entraram, aqueles que vão entrar ainda, Senhor. Pai amado, toma conta deste momento. É para o Senhor. Pai, não há protocolo aqui, Senhor. Nós estamos reunidos aqui para cumprir o protocolo, não. Nós estamos reunidos aqui para cumprir, ó Pai, em obediência ao Senhor. Para Deus amado, cumprimos a ordenança do Senhor, ó Pai. Estaremos ceando, Deus querido, ó Pai, em obediência ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tudo. E te pedimos agora que a Tua palavra possa ministrar ao nosso coração. O Senhor conhece cada vida que está, ó Deus, ouvindo neste momento. Cada família, Pai. Oh Senhor, Tua palavra é santa, Tua palavra é poderosa. Ela possa, Deus amado, fazer a Tua vontade, porque ela jamais volta vazia. Toma nas Tuas mãos, nós suplicamos a Ti. E desde já Te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém. Amados, Mateus, último capítulo de Mateus, versículo 20. Último capítulo de Mateus, o último versículo do Evangelho, segundo o evangelista Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Diz assim, eu vou ler aqui do versículo 16 em diante, meus amados. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eu quero frisar esse final aqui. Jesus falando aos discípulos, e eis que eu estou com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos, conforme a sua tradução aí. Amém. Jesus está encerrando o seu período de instrução aos apóstolos. Ele já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado e havia passado 40 dias aqui na terra após sua ressurreição, instruindo os discípulos. Porque a partir da ascensão de Jesus, a partir do momento que ele fosse ascendido aos céus, aqueles discípulos eles iriam passar 10 dias no cenáculo, orando, buscando a Deus com o restante dos irmãos, totalizando 120 pessoas. E conforme nós vemos ali em Atos 2, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, revestiu a igreja, capacitou aqueles irmãos. E a partir dali, era com eles. Jesus estaria com eles, conforme ele confirmou aqui, mas eles estariam na linha de frente. Mas me permitam voltar aqui ao versículo 20, somente no final da mensagem. Eu
gostaria que você retornasse no tempo comigo. Nós vamos voltar aqui 2 capítulos, vamos voltar ao capítulo 26 de Mateus. E com esse retorno nós retornamos aqui também no tempo, pelo menos uns 50 dias. 40 dias Jesus ficou de instruir os discípulos, ele passou 2 dias no sepulcro, e aí dá 42, e uma semana antes da última semana de Jesus. Nós vamos voltar à sexta-feira, antes da sexta-feira da paixão, que dá aí uns 50 dias. Chegando nesse ponto, Jesus está entrando na última semana. Ele está concluindo o seu ministério terreno. Após ter passado 3 anos ensinando, curando, libertando, operando milagres, ressuscitando pessoas, salvando pessoas, ensinando pessoas, ele entra na última semana, na reta final do seu ministério. E é sobre 5 fatos que acontecem nessa última semana, entre a sexta-feira, que antecedeu a sexta-feira da paixão, e a sexta-feira da paixão, esses 8 dias aí. Sobre 5 fatos que aconteceram ali, que eu quero conversar com você nessa manhã. Uma sexta-feira antes da sua morte, conforme está relatado em Mateus 26, a partir do verso 6, diz assim: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com perfume precioso, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Jesus está em Betânia, um pequeno vilarejo a 8 quilômetros de Jerusalém. O que acontece ali? Ele é ungido ali em Betânia. Mateus, Marcos e Lucas não trazem para nós, não dizem para nós quem é essa mulher, mas lá em João ela tem nome. E essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Interessante que Maria ela aparece nos evangelhos, ela é citada nos evangelhos em 3 ocasiões. A primeira ocasião é quando Jesus faz sua primeira visita na casa daqueles 3 irmãos, de Marta, Maria e Lázaro. Nessa passagem que está ali em Lucas 10, do 38 ao 42, nós vemos Maria ajoelhada aos pés de Jesus. É importante nós frisarmos isso, que em todas as 3 vezes que Maria aparece no cenário bíblico, ela está aos pés de Jesus. Nessa primeira vez, ela para o que está fazendo e se ajoelha aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Naquela ocasião, conforme diz o texto, Marta andava de um lado para o outro, preparando o almoço, arrumando a casa, e ela se incomoda e chega para Jesus e diz: mestre, não se dá conta de que eu estou aqui atarefada e minha irmã fica aí sentada sem fazer nada? E Jesus então aproveita o momento e trata o coração de Marta e diz: Marta, Marta, por que andas ansiosa por tanta coisa? Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Então, no primeiro momento, na primeira aparição de Maria, pela citação de Maria nos evangelhos, ela já nos ensina uma coisa: escolha a melhor parte. E a melhor parte é estar aos pés de Jesus. E a melhor parte é ouvir Jesus. A melhor parte é aprender com Jesus. A melhor parte é ter um relacionamento com Jesus. Porque tudo o que Marta estava fazendo um dia vai ficar para trás. Mas o que Jesus nos ensina, a presença de Jesus, ela é eterna. O segundo momento em que Maria aparece no cenário bíblico é quando da ocasião da morte de seu irmão Lázaro. Ali em João 11:32, nós vemos que quando chega a notícia que Jesus havia chegado 4 dias depois da morte de Lázaro, Lázaro estava morto, já estava sepultado, já havia 4 dias. E o texto nos fala que Maria corre e se lança mais uma vez aos pés de Jesus, reconhecendo quem é Jesus. Mas aí ela fala algo triste: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao mesmo tempo que ela diz que ela tinha fé para que, se Jesus estivesse lá, poderia tê-lo curado, ela também está dizendo, nos dá a entender o texto, mas o Senhor não estava. E porque o Senhor não estava, o meu irmão morreu. O texto não diz isso, mas leva-nos a entender isso. E o que Maria disse, dá-nos a entender que
Parece que Jesus havia chegado atrasado. Mas eu posso lhes afirmar que Deus nunca chega atrasado. Deus age no tempo dele, no momento certo. Mas por que então que Jesus demorou? Jesus queria fazer algo muito maior do que curar e muito maior do que ressuscitar Lázaro. Havia uma crença naquela época entre os rabinos de que era possível que uma pessoa fosse ressuscitada até 3 dias após a sua morte. Passando 3 dias, a ressurreição só seria possível se o próprio Deus viesse pessoalmente e ressuscitasse o morto. Pois Jesus esperou que passasse os 3 dias e ele chega já com 4 dias após a morte de Lázaro, para mostrar não para aqueles que estavam ali apenas, mas para todo Israel, que Jesus não era apenas um grande homem no meio dos homens, mas ele é o próprio Deus no meio dos homens. E aquele mesmo Jesus que estava ali, ele está aqui esta manhã conosco, dizendo para nós, dizendo para você, para o seu coração aflito, quem sabe, o seu coração triste, o seu coração angustiado, o seu coração, quem sabe, cheio de dúvidas, você que tem dito para o Senhor, Senhor, não te dá contas, Senhor, não te dá conta do sofrimento do teu filho, da tua filha, Senhor, quando vai se levantar em meu favor, Ele está te dizendo essa manhã, ei, não se preocupa, porque eu não chego atrasado, eu chego no tempo certo. E se Jesus não chegou aí ainda, ou seja, se ele já está aí, mas se ele não atuou ainda, porque o tempo não chegou, aguarde no Senhor, espera, escute o que Davi fala no Salmo 40, verso 1, esperei, pois, com paciência no Senhor. Paciência, irmãos, é uma palavra muito falada, mas uma prática rara hoje em dia. Nós queremos tudo na hora, nós queremos tudo do nosso jeito e na hora que nós queremos. Eu creio que no meio dessa pandemia, porque Deus é pedagógico, Deus está tratando conosco, né? Pisando no freio, para que possamos parar e aprender a esperar em Deus. E a terceira vez que Maria aparece no cenário bíblico é aqui, no texto que eu acabei de citar, Mateus 26, a partir do verso 6. Ela entra na casa de Simão, o leproso, e ela não toma conhecimento de que está ali, ela vai direto, ela tinha um alvo. Não era o anfitrião, ela tinha um alvo, não era nenhum dos 12 discípulos, ela tinha um alvo, não era nenhum dos outros convidados, ela tinha um alvo. Quem é o alvo? Jesus. O alvo de Maria sempre era Jesus. Quando ele chegou na casa dela a primeira vez, ela parou diante dele e o ouviu. Quando ele chegou lá, quando Lázaro morto, ela foi até ele, se dobrou diante dele, ela sabia que era Jesus. E ela pega então um vaso de alabastro. Alabastro, o vaso tinha esse nome por causa da cidade lá no Egito, onde era encontrado esse carbonato de cal. E tinha coloração, era um sulfato hidratado de cálcio ou um carbonato de cal. E tinha 2 colorações, ele era branco ou ele era amarelo, e era muito caro. Esse vaso era tão caro que as pessoas na época elas compravam para investimento. E não obstante o vaso de alabastro era caro, mas o que estava dentro dele também era caríssimo, um perfume caríssimo de nardo puro. E esse tipo de presente, esse conjunto, o frasco, o vaso de alabastro com esse perfume dentro, era usado para presentear reis. E Maria sabia que Jesus é rei. E ela vai diante de Jesus. E interessante, meus queridos, que ela quebra o vaso e derrama sobre Jesus. E ela enxuga, vai enxugando ali o Senhor, os pés do Senhor, o óleo desceu com os seus próprios cabelos. 2 coisas acontecem aqui. Quando Maria se ajoelha diante de Jesus, ela assume a posição de escrava, serva, reconhecendo o lugar dela, o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar, é aos pés de Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que cuida de nós. Ele não nos abandona. Segunda coisa, quando Maria solta os seus cabelos, coisa que uma judia jamais fazia em público, e ela começa a enxugar os cabelos de Jesus, esse ato constitui-se um ato de humilhação. Ela se humilhou e depositou a sua glória, que era o véu, o cabelo dela, diante de Jesus. Esse vaso de alabastro, ele tinha capacidade para armazenar 2,2 litros de
de líquido, de perfume. E Maria pega aquele vaso e ao invés de abrir, porque ele tinha uma tampa, e ao invés de abrir a tampa e despejar, ela quebrou. Por que ela quebrou o vaso? Porque ela tinha uma intenção. Ela não queria que sobrasse nada no vaso. Ela queria derramar tudo sobre Jesus. Ela não queria reter nada. Com isso, ela está dizendo o seguinte: eu não quero que fique nada desse vaso. Eu quero que todo o conteúdo dele saia de dentro desse vaso e vá para o Senhor Jesus. Maria não reteve nada, ela entregou tudo. Quando Maria quebra esse vaso e derrama sobre Jesus, ela está dizendo o seguinte: da mesma forma que o conteúdo desse vaso está indo sobre o meu Senhor, sobre a cabeça do meu Senhor, assim também a minha vida. Eu estou depositando todo o conteúdo do meu ser, toda a minha existência, tudo o que eu sou diante de Jesus. Mas esse ato de Maria, esse ato de adoração de Maria, ele causa uma indignação nos discípulos de Jesus que estão ali. Ora, afinal, aquele vaso de alabastro com aquele perfume era caríssimo, e Judas Iscariotes, que estava ali, ele colocou o preço de mais ou menos 300 denários naquele vaso, naquele conjunto ali. 300 denários, meus amados, significava um ano, 365 dias de trabalho para um trabalhador assalariado daquela época. Se alguém que trabalhasse, algum assalariado daquela época quisesse adquirir um vaso de alabastro daquele com perfume de nardo, deveria trabalhar um ano inteiro. Se o marido da época quisesse presentear sua esposa com aquele presente daquele, ele deveria trabalhar um ano inteiro só para comprar aquele presente. Era algo muito caro. E isso incomodou os discípulos, muito mais a Judas. Mas olha que interessante, aqueles homens já haviam andado com Jesus durante 3 anos. Viram tudo que Jesus fez, ou quase tudo. Aprenderam aos pés de Jesus, o maior de todos os mestres. Mas ainda não entendiam. O que nós aprendemos aqui, meus queridos, que não é o tempo de igreja, não é tempo de membresia, não é tempo que eu tenho de membro de uma denominação. Na igreja onde eu sirvo ao Senhor, a denominação onde eu sirvo ao Senhor, não é tempo de casa, mas é tempo de relacionamento com Deus. Não adianta seguir a Jesus, precisa andar com Jesus. Não basta ouvir Jesus, precisa obedecer a Jesus. Precisa aprender com Ele e praticar o que aprendemos com Ele. Maria só teve 3 oportunidades de estar diante de Jesus, 3. E ela mostrou para aqueles discípulos que ela tinha muito mais intimidade com Jesus do que eles. Quantas pessoas estão dentro dos templos evangélicos, carregando uma Bíblia na mão, participando de um coral, dando aula na escola dominical, ou pregando nos púlpitos, ensinando, ou ministrando com instrumento, pessoas com vários anos da igreja, mas ainda não conhecem Deus. Porque não tem coragem de fazer o que essa mulher fez. Pessoas que retêm para si aquilo que acham que é de valor. Meus amados, Deus não precisa do nosso perfume. Deus não precisa do nosso dinheiro. Somos dizimistas porque somos fiéis. Somos ofertantes porque amamos a obra do Senhor. Mas Deus definitivamente não precisa de nada nosso. Nem de nós Deus precisa. Antes que houvesse mundo, antes que Ele nos criasse, Ele já era Deus. E Ele não sofre o drama da solidão. Deus, Ele é feliz em si mesmo. Se Maria não tivesse derramado aquele vaso ali de alabastro, aquele conteúdo do vaso de alabastro diante de Jesus, não teria acontecido nada. Mas ela fez e fez de coração. Para os discípulos ali, para os que estavam ali, o que importava era o vaso de alabastro. Eles tinham olho para o vaso, eles só olhavam para o vaso, eles não olhavam para o oleiro. Eles não tinham olho para o oleiro, mas o oleiro estava ali. Aquele que modelou o barro lá no Éden, aquele que deu forma ao barro lá no Éden, aquele que nos formou com as próprias mãos. Meus amados, entendam, Deus criou tudo pela palavra do seu poder. Haja isto, haja aquilo.
habite o mar, várias espécies de peixe, e foi falando, mas quando chegou na minha vez, a sua vez, a vez do ser humano, Deus não disse, haja ser humano, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e Deus colocou a mão no barro, e Deus sujou as suas mãos no barro, e Deus deu forma ao barro, e ali estava o oleiro, ali estava o Criador diante deles, mas eles só tinham olhos para o vaso. Mas Maria só tinha olhos para o olheiro. Para quem você está olhando, meu querido e minha querida? Para onde está sendo direcionado o seu olhar? Eu te convido nesta manhã, adore ao Senhor. Pastor, eu não tenho um perfume caro. Você não tem um perfume caro, mas você tem algo muito mais caro que o perfume, a sua vida, que custou o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário, a vida do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você pode derramar a sua vida diante dele. Você pode se derramar diante dele. Essa é a verdadeira adoração. E Jesus sabe, ele conhece aqueles que se aproximam dele. Ele conhece os verdadeiros adoradores, porque ele mesmo diz, vem a hora já chegou, conforme João 4, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Maria derramou muito mais do que 2 litros e 200 ml de nardo puro sobre Jesus. Maria derramou. Ela quebrou muito mais, que um vaso de alabastro. Ela quebrou a própria vida dela. Ela se quebrantou diante de Jesus. Ela se humilhou, meus irmãos. Meus amados, quebrar é uma coisa, quebrantar é outra. Quebrar é transformar algo em cacos. Quebrantar é transformar cacos em pó. Maria transformou parte daquele vaso em cacos, mas ela se transformou em pó diante de Jesus. Ela se humilhou diante dele. Se humilhe perante o Senhor. Conforme diz Pedro, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará. Maria derramou muito mais do que 2 litros e 200 ml de nardo puro sobre Jesus. Ela derramou a própria vida, porque ela sabia que a vida dela só tinha sentido na presença de Jesus. Eu te pergunto, o que você tem dado a Jesus? Quantas vezes nós deixamos de ser adoradores para sermos críticos de Jesus? Criticamos, não temos coragem de fazer o que os outros fazem por Jesus e os criticamos. Fulano é louco, meus amados, quem serve Jesus não é normal, porque pessoas normais fazem coisas normais. Eu não vejo nada de normal no que Jesus fez. Sendo Deus se fez homem, sendo puro, sendo santo se fez pecador. Isso não é normal. Isso é só quem está realmente louco de amor. E Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele foi capaz de fazer isso por nós. O que você tem dado a Jesus? Primeiro fato, Jesus foi ungido em Betânia, mas, seguindo, pulamos da sexta-feira para a quinta-feira, para a véspera da morte de Jesus. E aqui acontecem algumas coisas. Segunda coisa, Jesus foi ungido em Betânia e criticado pelos discípulos. Agora, ele está no cenáculo, ele está ali, Mateus 26, avançando o versículo 20 em diante. Ele vai comer a Páscoa com os discípulos e vai instituir a Santa Ceia. E ali no cenáculo, Jesus foi traído. Ele foi traído ali no cenáculo. Porque a traição se consumou ali. A partir do verso 20, diz assim: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os seus discípulos. E enquanto comia, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Irmãos, e nós sabemos quem foi o traidor, para nós ganharmos tempo, foi Judas Iscariotes. Interessante que, agora há pouco eu disse que Maria derramou o perfume que custava 300 denários sobre Jesus, um ano de trabalho do trabalhador. E Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, um mês de trabalho de um salariado. É o que Jesus valia para Judas. Judas negou não apenas o seu nome, mas negou o seu apostolado e negou o seu próprio mestre. Judas foi um homem dominado por Satanás. Ele se deixou ser dominado pelo diabo. Pedro nos adverte, né? E o diabo anda ao derredor, buscando quem possa tragar. O serviço dele, o trabalho dele é esse: é buscar quem dá guarida para ele. E Judas, ele deu isso para o inimigo. Embora apóstolo, Judas nunca foi convertido. E a vida de Judas nos serve de alerta. Porque mesmo que uma pessoa que um dia tenha confessado a Jesus, ela pode cair. Ela pode cair no pecado, ela pode cair. E o pecado tem uma sequência degradadora. Olha só, Judas
De apóstolo passou a ladrão, de ladrão a traidor, de traidor a possesso pelo diabo. Porque diz o texto mais à frente que depois Jesus pega e molha o pau e dá a Judas, ele come aquela porção, o diabo se aposta dele, Satanás se aposta dele e ele sai para consumar a traição. Interessante, Jesus diz no versículo 21, parte B, um de vocês vai me trair. O que nós aprendemos com isso aqui? Que Deus é onisciente, meus irmãos. Deus não pode ser surpreendido, Deus não pode ser constrangido por nada. Deus não precisa que algo aconteça para que ele tome conhecimento. Ele não precisa ligar a televisão para saber de uma notícia. Ele não precisa abrir um jornal para saber de uma notícia. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que estamos fazendo. Deus sabe o que estamos pensando. Deus sabe o que nós vamos pensar. Por isso eu trago aqui para cada um de nós, para todos nós, um alerta. Cuidado com o que você está pensando. Cuidado com o que você está fazendo. Porque Deus sabe. Deus sabe. E aqui no versículo 24, Jesus fala, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que ele nunca tivesse existido. Jesus está dizendo o seguinte, melhor, Judas, que você não tivesse existido por causa das consequências que você vai sofrer por ter estado traindo o Filho do Homem. Jesus não está falando aqui que Judas ia, que ele não se arrependeu. Jesus não está falando que ele ia ter remorso, devolver parte do dinheiro e não poder usufruir do campo que ele comprou. Jesus está falando aqui que Judas iria se enforcar e depois de estar enforcado ali, o galho se romper e cair ao chão e se explodir ao meio. Não. Jesus está falando de um juízo eterno, de uma condenação eterna. E Jesus está falando da morte eterna, da separação eterna com Deus. E aqueles que morrem sem Cristo, aqueles que negam a Cristo, aqueles que traem ao Senhor Jesus, estão condenados ao lago de fogo e enxofre, ao inferno, eternamente. Mas olha a misericórdia de Jesus. Ele sai do cenáculo após ministrar a ceia, com os 11, Judas já não estava mais ali, já estava lá mancomunando-se com os sacerdotes, com os escribas, para o pessoal poder ir para onde Jesus estava para prendê-lo. E Jesus vai para o Monte das Oliveiras e chega no jardim de Getsemane, após ele orar ali e suar sangue. Judas chega com os traidores, e mesmo depois, sabendo que já tinha sido traído e que Judas iria dar um beijo nele de traição, Jesus faz a seguinte pergunta para Judas: a que vieste, amigo? Você teria coragem de chamar alguém que te traiu de amigo? Ou você faria o que normalmente se faz? Não quero nem saber de fulano. Fulano é traidor. Fulano é traíra. Ele não é de confiança. Mas, meus irmãos, por que Jesus disse a que vieste, amigo? Porque Jesus não tem medo de ser traído. A traição não muda a essência de Jesus, não muda quem ele é. Afinal, também Jesus já conhecia isso. Isso já havia acontecido lá atrás, em outro jardim, no jardim do Éden. Adão e Eva traem a confiança de Deus. Dão ouvidos à serpente. Dão ouvidos ao diabo. E por darem ouvido ao diabo, traíram a Deus. Judas também, por dar ouvido a Satanás, traiu ao Senhor Jesus. Agora, olha que interessante. 2 jardins, 2 traições. Portanto, não é à toa que Deus usa o deserto como escola para os seus valentes. E eu lhe aconselho nesta manhã, se tiver que escolher entre o jardim e o deserto, parece loucura, mas eu te digo, escolha o deserto. E eu vou te dar 3 motivos para você escolher o deserto. Primeiro, no calor do deserto, você vai procurar a sombra das asas de Deus. E Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem descanso para você no deserto, tem sombra para você no deserto. O jardim tem muito conforto, e quando estamos confortáveis, nós fazemos besteira, pensamos besteira, e fazemos o que não devemos fazer. Mas mais, segundo, por que preferir o deserto? Porque na solidão do deserto, você vai buscar Deus.
No conforto do jardim, você vai buscar a si mesmo. Você vai buscar prazeres para você. Mas na solidão do deserto, nos dias quentes do deserto, nas noites gélidas do deserto, você vai buscar Deus. E Deus diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas terceiro, na sequidão do deserto, Deus vai fazer sair água da rocha para saciar a tua sede. Ele é Deus. Portanto, prefiro o deserto. Amém. Primeiro fato, Jesus foi ungido em Betânia. Segundo fato, Jesus foi traído no cenáculo. Terceiro fato, Jesus foi abandonado no jardim. Como disse agora há pouco, Jesus, após ministrar a ceia, ele pega os seus 11 discípulos, vai até o Monte das Oliveiras e chegando ali na entrada do jardim do Getsemane, Jesus chama Pedro, João e Tiago para avançar no tiro de pedra com ele. Jesus já havia feito isso em duas ocasiões, chamado em particular Pedro, João e Tiago. A primeira foi no Monte da Transfiguração. E a segunda vez, quando na ocasião da ressurreição da filha de Lázaro. Na primeira, no Monte da Transfiguração, Pedro, João e Tiago viram Jesus se transfigurar na frente deles, viram, portanto, a glória de Cristo. Na segunda, ao verem Jesus ressuscitar a filha de Lázaro, eles veem o poder de Deus na frente deles. E agora, eles são convidados novamente por Jesus. Mas não para ver a glória de Cristo, não para ver o poder de Cristo, mas para ver a angústia de Cristo, para ver o sofrimento de Cristo, para ver as lágrimas de Cristo se transformar, o suor de Cristo se transformar em sangue. Mas que interessante, olhamos com nossos olhos humanos, os três mais preparados foram convidados por Jesus, que maravilha! Quando Jesus foi batizado, ele foi para o deserto e passou ali 40 dias, ele passou em solidão, passou só. Mas agora ele não vai para essa batalha do Getsemane sozinho. Pedro, João e Tiago estão com Jesus. Pedro, João e Tiago vão dobrar o joelho com Jesus. Pedro, João e Tiago vão orar com Jesus. Pedro, João e Tiago vão batalhar com Jesus. Pedro, João e Tiago vão suar sangue com Jesus. Não. Quando o Pai olha do céu, ele vê aquela noite escura, sombria, seu filho gemendo de joelho em um canto, enquanto Pedro, João e Tiago estão dormindo em outro canto. Abandonaram a batalha, abandonaram Jesus. Interessante que no verso 35, no verso 50, Mateus 26, 51 diz: não estou achando o texto aqui. É o texto que diz que, achei aqui, Mateus 26, 35. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, Pedro falando, de modo algum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, ou seja, morreremos com o Senhor, mas não te negaremos. Falaram uma coisa e fizeram outra. Quantas vezes, irmãos, nós prometemos coisas ao Senhor, fazemos promessas ao Senhor. Senhor, eu vou orar ao Senhor. Senhor, eu vou te buscar. Senhor, eu vou aplicar minha vida a fazer a tua vontade. Eu vou gastar meus dias na tua presença. Senhor, eu não vou me apegar a essas coisas dessa terra. Senhor, eu quero a tua presença. Prometemos. Quando Jesus nos chama para velarmos com Ele, nós dormimos. Você tem velado com Jesus ou você tem dormido? Quarto, primeiro, Jesus foi ungido em Betânia. Segundo, foi traído no cenáculo. Terceiro, foi abandonado no jardim. Quarto, Jesus foi negado no pátio do sumo sacerdote. Depois de ficar ali suando, ele suando sangue de tamanha angústia, de modo que precisou que um anjo viesse e o consolasse. Jesus é preso, é levado ao sinédrio à noite. Já está errado, ninguém podia ser julgado à noite, era contra a lei dos judeus. Jesus está lá no sinédrio, no pátio, acende-se uma fogueira. Um fogo estranho. Não era fogo de Deus. Um fogo estranho. E ali está Pedro, junto com os servos, com as servas, com os serviçais, com as pessoas ali, olhando de longe. Há quem critique Pedro por ter seguido Jesus de longe. E aqui vem o verso 58, diz: Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Pedro conseguiu seguir Jesus, ainda que de longe, até o pátio do sacerdote. Mas, meus irmãos,
Pode parecer estranho, mas quando eu ler o texto aqui na frente, você vai entender o que eu vou dizer agora. O erro de Pedro não foi ter seguido Jesus de longe. O erro de Pedro foi ter seguido. O erro de Pedro foi não ter saído, não ter fugido dali. Sabe por quê? Lá em João 18, 8, ele narra bem assim, quando Jesus é preso, Jesus fala bem assim para aqueles que estavam com os soldados: não é a mim que vocês querem, então deixe que todos esses saiam. João 18, verso 8. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que esses vão embora. Jesus está dizendo assim, enquanto Jesus fala isso para os guardas do sacerdote, ele está falando o seguinte para os discípulos: turma, a partir daqui é preciso que eu siga só. Você não vai poder fazer mais nada por mim a partir daqui. Esse cálice eu tenho que beber sozinho. Essa caminhada eu tenho que fazer sozinho. Não adianta vocês irem daqui para frente. Naquele momento se cumpriria como se cumpriu, mesmo que Pedro tenha teimado e tentado seguir, se cumpriu a profecia de Zacarias 13, versículo 7. Fira o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersaram. Naquele momento, realmente muitos fugiram. Mas Pedro, por teimosia, ele tenta seguir adiante. O que acontece? Mas eu vi Jesus operar milagres, eu andei sobre as águas, eu consigo. Ele não conseguiu, ele não teve coragem de falar: sim, eu conheço ele, eu andei com ele, eu vi tudo que ele fez, ele é santo, ele é puro, ele é Deus. Ele não conseguiu. Pedro negou Jesus porque não estava preparado. E quantas vezes, meus irmãos, nós tentamos fazer aquilo para o qual nós estamos preparados, metemos os pés pelas mãos, queremos fazer o que não podemos, queremos dar o que não temos. Mas o mesmo Pedro que negou Jesus teve um encontro com ele, conforme nós vemos em João 21, depois que Jesus ressuscita, lá no mesmo mar de Cafarnaum, onde Jesus encontrou Pedro e chamou Pedro pela primeira vez. Jesus trata Pedro e Pedro confessa o seu amor para Jesus por 3 vezes. E depois Pedro vai para o cenáculo, ele ora por 10 dias juntamente com os irmãos, é revestido com o Espírito Santo, e agora ele chega não no pátio do sacerdote, mas dentro do próprio sinédrio. Não para os serviçais, mas para os próprios sacerdotes e sumo sacerdote. E diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Por que Pedro fez isso? Porque Pedro estava preparado. Não tente fazer nada para Deus sem estar preparado. E o preparo não vem com falácias, não vem com promessas, vem com oração, vem com leitura e estudo da palavra de Deus. Quinto e último, Jesus foi ungido em Betânia, traído no cenáculo, abandonado no jardim, negado no pátio do sumo sacerdote, e ele agora é rejeitado e condenado à morte no pretório de Pilatos. Irmãos, quando nós lemos aqui todos os 4 evangelhos, as passagens que falam sobre esse momento aqui que Jesus está diante de Pilatos, em todos eles nós vemos que por várias vezes Pilatos disse que não encontrou crime algum em Jesus. Só faltou uma coisa em Pilatos: coragem para manter a sua posição. Mas ele era político. E a política, vocês sabem como é que é. Então Pilatos ainda tentou uma forma de livrar Jesus. Em toda a Páscoa eles soltavam um prisioneiro. Ele disse o seguinte: eu tenho uma proposta. Eu posso soltar um prisioneiro. Quer que eu solte Jesus ou quer que eu solte Barrabás? E o povo gritou: Barrabás, solte-nos Barrabás. Meus irmãos, Barrabás representa aqui nesse texto o pecado em toda a sua extensão. Crime, tudo que você possa pensar. Enquanto Jesus a pureza. Eles preferem o pecado do que o Salvador. Eles preferem a imundícia do que a santidade. Então Pilatos pergunta mais uma vez: o que eu faço com Jesus? Crucificam, crucificam. A mesma multidão que dias antes gritou: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, agora grita: crucificam, crucificam, crucificam. Quantas vezes nós temos escolhido Barrabás a Jesus? Temos escolhido o pecado, a santidade. Temos escolhido a sujeira, a pureza. Temos escolhido o mundo, a Deus. Precisamos fazer a escolha. E eu concluo agora voltando a Mateus 28, verso 20, a última parte.
mesmo depois de ser criticado pelos discípulos ao ser ungido em Betânia, mesmo depois de ser traído no cenáculo, mesmo depois de ser abandonado no jardim, mesmo depois de ser negado no pátio sumo sacerdote, mesmo depois de ser rejeitado no pretório de Pilatos, 50 dias depois aproximadamente, Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que ele disse isso? Porque as nossas atitudes, por piores que sejam, não podem mudar o que Deus sente por nós. Eu te pergunto, desses 5 fatos, em qual grupo você está inserido? Quantas vezes você já criticou Jesus? Já traiu Jesus? Já abandonou Jesus? Já negou Jesus? Já rejeitou Jesus? Mas Ele está aqui esta manhã dizendo para você: eu continuo com você. Não abro mão de você. Porque, sabe por que Deus não abre mão de nós? Porque enquanto nós não vigiamos para cumprir nossas promessas que fazemos para Deus, Deus, conforme Jeremias 1,12, tem velado sobre a sua palavra para poder cumpri-la. E se Deus falou com você, e Ele falou, eu disse aqui agora, Ele falou, Ele está com você, Ele vai cumprir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar minha família para estar até aqui. Quando der uma hora, tá? Meus irmãos, nós temos 16 minutos aqui, porque com 1 hora de transmissão, corta, né, automaticamente. Mas não pode ficar tranquilo, não precisa ter, não vamos ter correria. Amém. É que você se aproxime também aí, junte-se em família, como vocês estão. Dentro do próprio capítulo, onde discorremos aqui a mensagem, nós temos inserido o texto da Santa Ceia. Jesus, após ter comido a Páscoa, está aqui em Mateus 26, verso 26, diz: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é meu corpo, isso é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Amém. Antes de nós orarmos e consagrarmos os elementos, quero dizer para você o seguinte, que esta mesa posta aqui, ela não pertence a uma denominação. Ela não pertence à Igreja Evangélica Vida Nova, não pertence à Assembleia, não pertence à Metodista ou à Presbiteriana, porque antes que houvesse denominação, já existia Santa Ceia. Portanto, essa mesa, ela é do Senhor. E estão aptos para participar dessa mesa aqueles que estão com a sua vida diante de Deus, que são servos do Senhor, que frequentam uma igreja genuinamente evangélica, que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja. Se você está aqui esta manhã conosco, você, embora não seja da IFN, você é o nosso convidado, é a nossa convidada. Participe conosco, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, consagramos a Ti esses elementos, o pão, o suco, Pai, os cálices. Ó Deus, sabemos que o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, Senhor, portanto não há transubstanciação. São simbólicos. Te louvamos, Senhor, por este momento. E te pedimos agora, Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, tocando em cada coração. Recebendo este ato da Tua igreja, Senhor. E fazemos em obediência ao Senhor, em amor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz o texto que Jesus, ele pega o pão, parte e diz: este é meu corpo que entregue por vocês. Comam dele todos. Façam isso em memória de mim. Não é para comer o pão pensando na segunda-feira. É para comer o pão pensando no que Jesus fez por você, no corpo dele cravado naquela cruz, por amor à sua vida. Após ter comido, ele pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebam dele todos. Façam isso
em memória de mim. Ou seja, façam isso em reverência a mim, lembrando do meu sacrifício por vocês. Amém? Vou orar mais uma vez, irmãos. Logo após, eu vou estar servindo, perdão, agora, a turma aqui em casa, e você vai fazer o mesmo na sua casa. Você vai estar servindo também as pessoas aí na sua casa, enquanto eu sirvo aqui. Após nós servirmos tanto o pão quanto o cálice, nós vamos estar orando e em seguida todos poderemos estar servindo. Amém? Façam o mesmo aí. Este é meu corpo, que entregue por vós, comei dele todos. Façam isso em memória de mim. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebam dele todos. Façam isso em memória de mim. Amém. A pastora vai estar orando e nós vamos estar ceando em seguida. Senhor, nós te louvamos, Pai. Glorificamos o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor, por esse momento maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, Pai. Nós pedimos agora a bênção, a Deus, sobre cada lar, ó Deus. E nesse momento está, ó Deus, participando dessa ceia, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, fortalecê-los, revigorá-los, ó Deus, e que a bênção, a graça, a manifestação do poder do Senhor seja sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem ser, irmãos. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor e nosso novo coração. Morreu a nossa morte para viver na sua vida, nos trouxe grande salvação. Aleluia. Louvamos, Senhor. Começando. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos orar. Quero agradecer a todos que entraram aí, que estão participando deste momento. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Seja você da EVM ou não. Importante, somos todo corpo de Cristo, somos família de Cristo. Você tenha um excelente domingo. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, vamos agradecer. Nós não teremos a EBD às 18 horas, tá, queridos? Eu vou ter que estar trabalhando agora à tarde e não vai ser possível nós ministrarmos logo mais a EBD. Espero você na quinta-feira, às 20 horas. Amém? Feche os seus olhos. Receba a bênção do Senhor. Igreja, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com todos vocês, para todos sempre. Amém, amém e amém. Está encerrado. Deus abençoe.